Bom, então agora eu vou falar de um assunto para vocês que vocês já viram em nutrição e dietética, mas que nós vamos precisar revisar um pouquinho. Eu coloquei lá no Teams para vocês as DRIs, né, as tabelas e as tabelas de macronutrientes também. Então, assim que eu acabar a explicação, eu vou abrir aqueles arquivos, que é para a gente voltar, né, a olhar esse material de novo. Então, eu vou só minimizar um pouco aqui o vídeo, deixar a Tatiane aí com a gente. Então, recomendações de nutrientes. As recomendações nutricionais, as DRIs, né, a gente traduzindo do português, as DRIs, como se fala, né, em inglês. Então, quando a gente passa para o português, a gente fala, né, as DRIs. Então, é um conjunto, né, de propostas de recomendação nutricional. Então, as DRIs foram elaboradas, né, pelo Comitê Internacional, né, americano e canadense, e foi considerado uma recomendação nutricional de macro e micronutriente para esses países. Como proposto naquela época, né, e ainda hoje se considera que a principal importância desses padrões de referência para a ingestão de nutrientes seja avaliar e planejar dietas. Quando se avalia a dieta, considera-se a probabilidade dessa estar ou não adequada. E quando se planeja a dieta, utiliza-se o padrão de referência de ingestão de nutrientes para traduzi-los em alimentos que os forneçam em quantidades adequadas. Então, voltando um pouquinho ao que eu tinha colocado, as DRIs, elas têm duas situações, né? Uma que eu vou pegar, então a pessoa me fala lá que ela ingere X copos de leite por dia. Eu vou, calculo quantos ml de leite essa pessoa consome no dia, e eu quero saber se ela consome uma quantidade adequada de cálcio, sendo que o leite para aquela pessoa é a principal fonte de cálcio. Então, essa informação, eu vou comparar essa quantidade que ela toma, a quantidade de cálcio que ela deveria ingerir, e vou dizer que há uma probabilidade desse consumo estar adequado ou não. Só que não é isso que nós vamos fazer aqui em PCCV. Isso vocês vão fazer na hora de fazer a avaliação nutricional, é uma outra disciplina. Aqui nós vamos utilizar para planejar cardápios. Então, nós vamos utilizar então vamos dizer, um adolescente, né, um rapaz adolescente, precisa consumir 1.200 miligramas de cálcio por dia, só para usar o mesmo exemplo. Quanto de alimento que vai ser fonte de cálcio eu preciso colocar na alimentação desse adolescente para que ele atinja a quantidade de cálcio que ele necessita. Então, o que nós vamos fazer, né, na hora de planejar o cardápio, é justamente isso, né? É pegar esses alimentos, essas quantidades de recomendação, e passar para alimentos, para essa pessoa conseguir ingeri-los. Então, as DRIs, elas são formadas de 4 níveis, né, de referência. Então, elas foram previstas, né, para indivíduos saudáveis de um determinado grupo,
do mesmo sexo e estágio de vida. Então, estágio de vida aqui a gente considera a atividade, a idade e, quando aplicável, a gestação e a lactação. Então, por exemplo, uma mulher adulta de 30 anos, ela vai ter uma recomendação. Se ela estiver na gestação ou na lactação, né, estiver amamentando, a recomendação de alguns nutrientes vão estar bastante alteradas, né? Então, uma gestante, ela precisa, por exemplo, né, de mais energia, de mais proteína, de mais ferro, né, e de mais outros nutrientes. Então, é considerado, né, sempre para um grupo de indivíduos saudáveis. Então, um desses níveis de referência é a EAR. Então, a EAR é uma necessidade média estimada, né, na hora que nós traduzimos para o português. É um valor de ingestão diária de um nutriente que se estima suprir a necessidade de metade de indivíduos saudáveis de um grupo do mesmo gênero e estágio de vida. A RDA é outro nível, né, de referência, e a ingestão dietética recomendada na hora da tradução é o nível de ingestão alimentar diário suficiente para atender às necessidades nutricionais da maioria de indivíduos saudáveis de um determinado grupo do mesmo sexo e estágio de vida. Para determinar uma RDA, eu preciso ter antes estimado, né, determinado uma EAR. Porque uma RDA é uma EAR mais dois desvios padrão de margem de segurança. Aí, a ingestão adequada, também traduzindo, é utilizada quando não há dados suficientes para a determinação da EAR e, consequentemente, da RDA. Pode-se dizer que é um valor estimado prévio à RDA. Baseia-se em níveis de ingestão ajustados experimentalmente e em aproximações da ingestão observada de nutrientes de um grupo de indivíduos aparentemente saudáveis. Então, esses valores, né, de AI, eles são sempre reavaliados e novos estudos podem propor um grau maior de confiabilidade sobre eles. Então, um exemplo de micronutriente que aconteceu isso foi o cálcio. O cálcio foi um dos primeiros nutrientes que saíram com essa nova, né, apresentação das DRIs em 1996. E depois, alguns anos depois, se eu não me engano, 2004 ou 2005, esses valores foram revistos, e aí nós temos atualmente uma EAR e uma RDA para recomendação de cálcio. Nós vamos ver isso aqui já nas tabelas, mais lá na frente. Então, aqui é o que eu falei para vocês, né? Aqui é das DRIs de 2005. Então, aqui eu tenho os grupos, né? E os seus estágios de vida. Então, crianças de 0 a 6 meses, de 0 a 12 meses. Crianças, né? De 1 a 3 anos, de 4 a 8 anos. Depois, homens. Então, aqui eu tenho as faixas etárias. Mulheres, as faixas etárias, gestantes e lactantes. Então, também nas faixas etárias, né, para gestação e para lactação, como eu coloquei lá para vocês, que uma mulher na mesma faixa etária, estando gestante ou lactante, ela vai ter valores diferentes. Então, aqui é a EAR, de carboidrato, de cálcio, proteína, vitaminas, né?
e alguns minerais. E aqui são as DRIs e as AIs. Então, aqui eu tenho também, né, sempre a distribuição dessa forma dos grupos. E aí, aqui eu tenho todos os micronutrientes. Então, aqui, os minerais, né, cálcio, cromo, cobre, flúor, iodo, ferro, magnésio, manganês, molibdênio, fósforo, selênio, zinco, potássio, sódio e cloro. Então, aqui eu grifei, né, a recomendação, a RDA, né, ou AI, de uma mulher que não está nem na gestação, nem na lactação, de 31 a 50 anos. Então, isso aqui que está gravado é a recomendação, né, é a meta de ingestão quando eu estou fazendo uma orientação individualizada. Então, os valores que estão em negrito, né, então que a gente vê assim mais escurinho, eles são valores de RDA. Então, visto, né, que esses nutrientes têm uma EAR calculada, e os nutrientes que têm um asterisco são AIs, né, então são ainda valores que podem ser revistos. Então, que também, no caso, né, do planejamento de um cardápio individualizado, também eles servem como meta de consumo, né, como meta de adequação. E aqui eu tenho as vitaminas, né, vitamina A, C, D, E, K, as vitaminas do complexo B. Então, a mesma coisa. Então, o que está em negrito é uma RDA e o que eu tenho aqui como asterisco, uma AI. Então, também esses valores, no planejamento de um cardápio individualizado, é utilizado como meta de ingestão. E aí a gente tem o quarto, né, a quarta referência, que é o L, que é o limite superior tolerável de ingestão. É o valor mais alto de ingestão diária continuada, né, uso crônico, de um nutriente que aparentemente não oferece risco de efeito adverso à saúde para a maioria dos indivíduos dentro de um estágio de vida ou gênero. A UL não é um nível de ingestão recomendado. O estabelecimento da UL surgiu com o crescimento das práticas de fortificação de alimentos e de uso de suplementos alimentares. Ela ainda não está estabelecida para todos os nutrientes. A UL se aplica ao uso diário crônico para muitos nutrientes, e para alguns nutrientes os dados são insuficientes ainda para determiná-los. Mas é uma coisa que a cada publicação pode surgir novos, né? Se pode estabelecer o L para novos nutrientes. Entretanto, não significa que não exista um potencial efeito adverso resultando da ingestão elevada. Então, o que quer dizer isso? Que o fato de eu não ter uma UL determinada para um alimento é porque não há informações sobre isso. Não quer dizer que não possa ter algum efeito adverso em altas doses por tempo prolongado, né? Então, por exemplo, aqui, a UL de vitamina C para um adulto é de 2 gramas, né, por dia. Então, até 2 gramas por dia não foi encontrado um efeito adverso. A partir disso, a utilização não é segura. Mas isso não quer dizer que 2 gramas seja a recomendação, né, a meta de ingestão de vitamina C para um adulto saudável. Então, aqui eu tenho a UL, né, a tabelinha da UL para algumas vitaminas, a tabelinha da UL para alguns minerais, né, e também a mesma coisa, dividida aqui, então foi o que eu falei aqui da vitamina C. Então, a gente olha aqui a vitamina C. Então, se eu pegar um adulto,
né, de 19 a 30 anos, ou mesmo de 19 a 70 anos ou mais, a UL da vitamina C é de 2.000 miligramas, né, ou 2 gramas por dia. E aí quando está aqui, ND é não determinado. Então, por exemplo, não é que não exista, né, uma quantidade de riboflavina que pode causar algum efeito adverso. É que não foi estabelecido, né, não é conhecido ainda. Então, isso não mostra que se pode consumir uma quantidade muito alta de riboflavina de uma forma crônica, né, sem que se encontre em momento nenhum um efeito adverso. Tá? Dei o exemplo da riboflavina, mas isso se aplica a qualquer outro nutriente que não esteja ainda determinado. Então, aqui a UL também, para os minerais. E esses valores aqui, essas tabelas, eu acabei de colocar lá no Teams para vocês, e eu vou abrir lá direto do Teams para a gente dar uma olhadinha. E também, nós temos essas publicações que vocês têm lá na biblioteca virtual, né? É só procurar aqui na minha biblioteca de vocês, capítulo 5 do livro de dietética, capítulo 37 do livro de bases bioquímicas e fisiológicas da nutrição e capítulo 2 de biodisponibilidade de nutrientes, todas essas 3 referências que falam sobre as DRIs estão disponíveis para vocês, tá? Então, o material da aula, esses poucos slides, eu vou disponibilizar para vocês, mas eu sempre vou trazer na aula essas referências, porque eu entendo que o aluno precisa estudar, né, pelos livros, né, por material, por livros, por textos científicos e não apenas pelos slides. Bom, então, eu vou abrir agora a tabela lá no Teams, vou explicar de novo. Então, aqui, vocês estão enxergando a tabela agora, certo? A publicação? Tudo certo. Tá ótimo. Então, gente, aqui é aquela publicação que estava no final da aula, né? Saiu aqui em 2019, teve uma revisão aqui da quantidade de sódio e potássio. Então, aqui é para vocês terem. Então, eu vou começar aqui, né? Aqui eu tenho a EAR. Então, a EAR aqui, né, de cálcio, né, a proteína, o carboidrato, algumas vitaminas, e aqui os grupos, né, e as faixas etárias dentro dos grupos da população. Aqui continua a tabelinha da EAR, né, com alguns minerais e o restante das vitaminas. Aqui eu começo a tabelinha, né, da RDA e as AIs. Então, aqui eu tenho primeiro as vitaminas e depois aqui na sequência também os grupos, né, divididos aqui pelas faixas etárias. A continuação da RDA e AI das vitaminas. Aí aqui eu vou ter também a RDA e a AI. Aí aqui eu tenho de minerais e também aqui os grupos, né? A divisão da faixa etária é sempre a mesma. A continuação aqui da quantidade dos minerais. E aqui eu começo a ter também a RDA e as AIs, mas aí aqui eu tenho, né, para os carboidratos, para o total de fibras, gorduras, o ácido linoleico, o alfa-linolênico, né, os ácidos graxos considerados essenciais, e a quantidade de proteína. Sempre lembrando que essa aqui é sempre a menor quantidade de proteína, né, que é calculada para um indivíduo, e depois a gente, na hora do cálculo do cardápio, vai utilizar isso como percentual, né, e não necessariamente por essa quantidade em grama.
Mas aí na hora do cálculo a gente vai conversar sobre isso direitinho. Então aqui eu tenho, né, algumas RDAs, a quantidade de RDA, e aí, então, onde eu tenho negrito, né, tanto nesse quanto nos outros são as RDAs, e onde eu tenho o asterisco são as AIs. Aqui também, então aqui eu vou ter o percentual de distribuição para os macronutrientes. Então, aqui, total de gordura, né? Para uma criança, o total de gordura na dieta vai ser entre 30% e 40%, tá? Em crianças, né, maiores de 4 a 18 anos, que já inclui, né, a faixa etária dos adolescentes, de 25% a 30% do total de energia vinda de gorduras. E os adultos, de 20% a 35%. Então, aqui eu tenho a quantidade de ômega 3, de ômega 6, primeiro, e de ômega 3, né? Então, aqui a quantidade, o percentual para crianças maiores e adolescentes, e o percentual para adultos. A quantidade do percentual de energia de carboidrato, então, para criança de 45 a 65, crianças maiores e adolescentes de 45 a 65%, né, do total de energia, e para o adulto também a mesma distribuição. E a quantidade de proteína para uma criança vai de 5 a 20%, e crianças maiores e adolescentes de 10 a 30, e adultos de 10 a 35. Então, aqui a gente mostra, eles mostram também, né, que não há uma quantidade estabelecida para colesterol, ácidos graxos trans e gorduras saturadas, mas que deve ser a menor quantidade possível, né, de ingestão, e também que a adição de açúcar, né, o açúcar como adição, não deva passar mais de 25%, estourando, né, gente, 25% do cardápio. Então, aqui a gente tem também, né, a quantidade de sódio, aonde a gente pode reduzir o risco de doenças crônicas, então tem uma quantidade prevista aqui, e aqui finalmente a tabelinha da UL, tá? Dos nutrientes que se conhece, né? Foi o que eu expliquei lá nos slides da aula. Então, tem alguns nutrientes onde não é conhecido essa quantidade. Isso não quer dizer que nós podemos consumir cronicamente altas doses desses nutrientes. E só por enquanto não são conhecidos. Não quer dizer que não exista nenhum efeito adverso. Tá? Então, aqui também continua o L para algumas vitaminas. E aqui é o L dos minerais e de alguns elementos. E aqui continua essa tabelinha da UL. Então, a gente tem vários NDs, né, aqui que não são determinados e algumas quantidades aqui. Então, por exemplo, o selênio, né, para adolescentes, a UL é de 280 microgramas por dia. E agora eu vou colocar para vocês o outro. Deixa eu consigo voltar aqui. Tem uma tabelinha aqui um pouco mais reduzida, que também está já lá no Teams para vocês. Então, aqui, né? Aqui é essa que eu acabei de mostrar, e aqui é a tabelinha só com os macronutrientes. Então, aqui está dividido, eu tenho o carboidrato total, né? O carboidrato disponível, né? Que tem a total digestibilidade. Então, aqui eu tenho a quantidade da RDA e da I em gramas. Então, isso quer dizer que é a menor quantidade, né, orientada para ter carboidrato, e aqui o percentual de adequação que nós acabamos de ver naquela tabelinha. Então, por exemplo, aqui, né, para um adulto de 35 a 50 anos, um homem, eu vou ter uma recomendação de carboidrato que vai variar de 45 a 65% do total de energia.
Aqui eu tenho a quantidade de fibra. Aqui eu tenho a recomendação de gordura, né? Também por percentual de adequação, percentual da quantidade de energia. Então, um adulto aqui de 31 a 50 anos, de 20 a 35%. E aí eu também vou ter a quantidade em gramas e a quantidade em percentual dos ácidos graxos da série ômega 6. E aqui também, tanto em gramas, como a quantidade de percentual dos ácidos graxos da série ômega 3. E aqui é o que nós falamos, né? Eu coloquei lá para vocês, não é determinado, mas é a menor quantidade possível de ácidos graxos saturados, gorduras trans e colesterol. E aqui terminando também resumidamente, né? Uma tabelinha menor, a quantidade percentual de proteína, tanto em grama e depois o percentual do total de energia.